Oi, pessoal. Meu nome é Tayana, sou professora de ciências e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema sensorial, especificamente sobre o olfato. O sistema sensorial, ele é responsável por captar informações do ambiente e do próprio corpo, permitindo que os seres humanos percebam, interpretem e reajam ao mundo ao seu redor. Ele é formado por órgãos especializados que recebem estímulos externos, como luz, temperatura, cheiro e sabor, e estímulos internos, como dor e pressão, transformando os impulsos nervosos que são enviados ao cérebro. Assim, garantem a comunicação entre o organismo e o meio em que ele vive. Aqui nessa imagem, nós podemos ver uma pessoa e um ramalhete aí de rosas, que são estímulos. Quais os estímulos existentes aí? O estímulo visual, quanto ao formato da flor, o estímulo olfativo, ao seu cheiro, o tátil, em relação à sua textura. Não vamos falar do paladar, né? Mas se alguém provar uma pétala de flor, vai ter um sabor específico. E em relação à audição, talvez se fossem flores secas e a gente escutasse alguém esmagando, né, essas folhas aí secas, aí a gente poderia também relacionar ao sentido auditivo. Então, todos os estímulos, principalmente os mais intensos, eles são interpretados, né, pelo nosso cérebro, e aí nós desenvolvemos uma ação, uma reação em relação a esses estímulos. Em relação à composição do sistema sensorial. O sistema sensorial é constituído por 5 sentidos principais: visão, audição, tato, paladar e olfato, cada um com órgãos específicos. Então, o órgão principal da visão são os olhos, audição, ouvidos, tato, pele, paladar, língua e olfato, o nariz. Além desses, existem também receptores internos que percebem sensações como equilíbrio, dor, calor, frio e pressão. Todos os estímulos, de maneira geral, são interpretados pelo cérebro. Então, nós vamos começar aqui pelo olfato. Bom, o olfato, ou sistema olfativo, é um conjunto de estruturas responsáveis pelo sentido do olfato, ou seja, pela capacidade de perceber e identificar cheiros. Ele é formado principalmente pela cavidade nasal, pelo epitélio olfatório, os receptores olfativos, os nervos olfatórios e o bulbo olfatório, que se conectam diretamente ao cérebro. O olfato, então, possui células na mucosa nasal que são capazes de identificar moléculas químicas presentes no ar. Então, essas informações, elas seguem pelos nervos olfativos até o cérebro, que interpreta diferentes odores. Nós começamos a identificar os odores principalmente na infância e nós vamos memorizando esses odores ao longo da nossa vida. E então o olfato, ele é um sentido extremamente importante. Ele não é isolado, mas ele está intimamente ligado com o sentido também da gustação, da alimentação. Para nós conseguirmos identificar um odor, as moléculas das substâncias, elas entram em estado de vapor. E elas ficam em suspensão no ar. Quando elas chegam até o nosso nariz, o aparelho sensorial do olfato, ele capta, através dos seus receptores, essas moléculas que estão em suspensão. Então, nós temos aqui a composição do sistema olfativo.
Então, nós temos a cavidade nasal e o epitélio olfatório. Epitélio é uma pelezinha muito sensível com receptores que são os nervos. Nós temos o bulbo olfatório, logo em cima. O bulbo olfatório, ele é composto por uma série de receptores, que são os glomérulos, o axônio, que é o corpo do neurônio, que vai levar a informação ali, né, bioquímica até o nosso cérebro, a placa cribriform, células basais, neurônio receptivo olfativo e os dendritos, que vão auxiliar nessa captação de odor. Temos os cílios e a mucosa nasal, que é essa pelezinha da parte interna da cavidade nasal. No tecido do epitélio, o aparelho olfativo, existem glândulas que produzem o muco, que além de umedecer a superfície da camada do epitélio, lembrando que epitélio é pele, funciona como um neurotransmissor, coordena o batimento dos cílios e dissolve as moléculas odoríferas. Então vamos lá, gente. Nós temos a pele interna do nariz, que é o epitélio. Essa pele ela é super bem vascularizada, significa que tem muitos vasos sanguíneos e terminações nervosas. Tudo que está em suspensão no ar e tem cheiro, significa que entrou em estado de vapor. Então, nós inalamos, essa substância, ela é aquecida, umedecida, e as terminações nervosas vão levar essa informação até o nosso cérebro para decodificar a informação e produzir uma reação. Então, a captação do odor é feita pelas narinas, onde as moléculas são dissolvidas pelo muco e direcionadas até os receptores. E ao passar pelos cílios, inicia-se o impulso elétrico. O impulso, então, será conduzido aos bulbos olfativos, que estão nos lobos frontais do telencéfalo, e depois aos tratos olfativos. Os impulsos são, então, levados para o córtex cerebral, onde são interpretados e armazenados pelo cérebro. Então, após o processo inalatório e a decodificação dessa informação pelo telencéfalo, nós vamos produzir, então, as respostas necessárias. O processo de memória dos odores é importante para a própria sobrevivência do organismo humano. Identificamos, reconhecemos e selecionamos os alimentos ingeridos pela qualidade e necessidade. O comportamento afetivo do olfato, como a sensação agradável e desagradável, exerce influência no paladar. Então, nós temos aqui os cachorrinhos, que inicialmente nós não temos, né, a visão, todo mundo que conhece o animal sabe que ele nasce com o olhinho fechado, então ele vai fazer o reconhecimento da mãe, inicialmente através do odor. É lógico que depois, esses sentidos, como eu falei, eles não funcionam de forma isolada. Então, o odor, ele também vai estar relacionado à questão tátil, à temperatura do corpo da mãe, ao sabor do leite que essa mãe produz. Então, esses sentidos, eles vão interagindo para a identificação tanto da prole quanto a prole identificar a mãe. Certinho, gente? Então, hoje nós conhecemos um pouquinho sobre o sistema olfativo e como ele funciona. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.